Continuando as teorias, nós temos a teoria das relações humanas, que é a estrutura, ela tem como enfoque as pessoas que se preocupam com o psicológico e o sociológico, baseada na teoria de Elton May, que é um psicólogo e um pesquisador. Que qual era o pensamento dessa teoria? Após estudos concluídos que a interação social, comportamento social, a detectação das necessidades psicológicas e sociais dos funcionários, cargos e tarefa serviam como motivação para o homem social. Essa teoria, eles acreditavam que o homem ele tinha necessidade de serviço, de ser reconhecido, de ser enxergado como um ser humano dentro do seu lado profissional. Com isso, mudaram a visão e passaram a valorizar a organização informal de trabalho. Essa teoria considera a comunicação, participação e a liderança para atingir a produtividade. E aí, dentro dessas teorias, que é a comunicação, a participação e a liderança, ele deu definições. O que seria a liderança? É o processo que existe em grupos onde uma pessoa ela se torna referência, ou seja, nesse grupo essa pessoa ela se torna um meio de como os outros vão guiar as suas funções, vão proceder nas suas funções, na verdade. E a comunicação, que o que seria isso? É passar e receber informações como fala, escrita, gestos para a tomada de decisões. E a motivação, que são ações para estimular os empregados. Tem a teoria burocrática, que é baseada na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, para atender a máxima eficiência possível. A organização ela tem como pensamento que a organização ela tem que ser eficiente por excelência. E aí ela necessitava de algumas situações. Quais seriam essas? Normas e regulamentos, organização, uma forma racional e divisão de trabalhos. O funcionário não chegaria simplesmente e faria. Ele teria que ter uma divisão de trabalhos. Uma impessoalidade, ou seja, a pessoa que ela administra, ela tem que ser uma pessoa impessoal, ela não pode ter contatos emocionais com outros funcionários. Uma hierarquia de autoridades, rotinas e procedimentos totalmente padronizados, em que as pessoas não podem sair daquilo que foi determinado. Competência técnica, especialização, previsibilidade, ou seja, o mesmo tipo de comportamento para todos os profissionais. E o profissionalização. Aí nós temos a teoria comportamental, que o que ela faz? Ela verifica exatamente o comportamento. Se tem organização formal com enfoque das relações humanas e o comportamento individual das pessoas, buscando entender cada uma delas. Nesse caso, desse tipo de teoria, o administrador precisa conhecer as necessidades humanas, os comportamentos para estabelecer a melhor qualidade das organizações. Vale lembrar que esse tipo de teoria ela é muito boa, mas para uma instituição pequena. Se uma instituição de grande porte, fica bastante complicado para o administrador ele conseguir praticar esse tipo de teoria. E aí nós temos a teoria do sistema, que foi elaborado por um biólogo, em que ele coloca que o mundo deveria ser compreendido de maneira dividida. Propõe o estudo do sistema globalmente. Essa teoria ela possui 3 bases. Quais seriam essas bases? O sistema dentro de sistema, ou seja, subdivisões. Os sistemas são abertos, trocas de energias e informações, e as funções de um sistema dependem da sua própria estrutura. Ou seja, se tiver uma boa estrutura, o sistema funciona. E aí nós temos a teoria contingencial. Que seria essa teoria? Qual que é o conceito? Tudo é relativo e tudo depende de algo.
E as relações estabelecidas são funcional entre variável independente, ou seja, o ambiente, e a variável dependente, a organização ou administração. Essa teoria ajudou a definir que não há um único e melhor jeito de organizar, pois depende de várias situações. Essa teoria, inclusive, trouxe mais modernidade no contexto de organização. Inclusive, essa teoria ela usa o próprio sistema de informatização como um dos processos para que se tenha uma organização e consiga se fazer uma administração, ok? Vejo vocês amanhã.